Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Chegamos à 10ª rodada do nosso programa Lateral Esquerda. E no episódio de hoje a gente vai debater ídolos do futebol. Vamos discutir aí os limites da relação dos ídolos com o futebol, todo o debate envolvendo o anonimato, a fama, o ostracismo, essa relação da vida pública, da vida privada, enfim, eu acho que vai brotar aqui numa conversa orgânica, espontânea, vários temas. Para a gente começar, eu queria pegar um trabalho de um sociólogo da UERJ, Ronaldo Delau, num trabalho Mídia, Ídolos e Heróis do Futebol, que ele fala o seguinte, ele fala que tem uma diferença básica entre os ídolos do esporte e os ídolos de outros universos, como a música, a dramaturgia. Ele fala o seguinte, né? Os ídolos do esporte, eles carregam, por vezes, o status de heróis, de heroínas, coisa que raramente vai se aplicar a esses outros universos. Ele vai falar, e além disso, o sucesso de um atleta depende do fracasso do seu oponente. E aí, quando a gente vai, então, para um debate da diferença, né, entre celebridade e herói, acho que a gente pode discutir que as celebridades, elas vivem de um momento só para si. E os heróis, eles agem para redimir a sociedade. Essa é uma perspectiva que o Edgar Morin traz. Então, minha pergunta é a seguinte, nesse momento, há heróis no futebol para vocês? Você acha que essa palavra herói ela pode ter tantos significados, né? Que eu, sinceramente, a princípio diria que não. Eu não tenho um grande herói para citar como referência no futebol hoje. Né? Assim, a gente tem alguns grandes jogadores decisivos, craques, sem dúvida nenhuma, temos também, né, no futebol internacional. Mas, para mim, herói é uma coisa tão mais abrangente, tão mais complexa, que exige tanto mais, né, do que apenas ser um grande jogador, que nesse primeiro momento quero ouvir meus colegas para ver se de repente eu mudo minha perspectiva, mas num primeiro momento eu diria que não, Franco, eu não consigo ver a existência de um grande herói no futebol, independente de ser o futebol brasileiro ou no cenário internacional. Só uma reflexão, se algum jogador chamasse Merlin, já pensou? Ia ser uma parada, né? Seria o herói Merlin. Só reflexão para iniciar. Olha só, deixa eu... Vai, Henrique, vai. Não, calma aí. Porque assim, eu particularmente gostei muito. Como, cara? Como? Explica, por favor. Muito bom. Então, assim, o Walter, ele vem num processo de decadência, assim. É constrangedor. Nos últimos programas eu sentia uma certa compaixão dele. E eram muitas tentativas fracassadas. Mas essa, eu realmente achei muito boa. Eu achei muito boa. Que herói Merlin. Desculpa, olha só. Eu não gosto da categoria. Cara, Henrique tá chorando, cara. Cara, gostei muito da piada, cara. Eu não gosto do conceito celebridade, sem grandes análises sociológicas sobre o tema, mas, na verdade, eu tenho resistência a conceitos ou resistência a práticas que sejam personalistas, entendeu? Celebridade é uma coisa muito distante, na minha compreensão, do cotidiano, da vida, da humanidade, das contradições que as pessoas carregam, que todos nós carregamos. O termo herói, eu também tenho problemas com o termo herói por razões semelhantes, mas reconheço que o termo herói é passível de alguma atribuição positiva, em certo sentido. Mas, ainda assim, a ideia de herói é uma ideia que eu, talvez pela minha formação, rejeite um pouco. Eu fico lembrando daquela frase do Bertolt Brecht, maldito o povo que precisa de heróis, e minha cabeça acaba funcionando dessa forma, rejeitando categorias
que despersonalizam indivíduos, colocando esses indivíduos num patamar supra-histórico, incriticável, inquestionável. Agora, eu também reconheço que rejeitar a celebridade, rejeitar herói, não significa rejeitar referência, rejeitar pessoas que a gente acaba desenvolvendo um vínculo de afeto, de profunda admiração. Acho que isso é possível, isso é bonito, isso é legítimo. Na minha cabeça vieram duas pessoas, dois jogadores que me inspiram nesse lugar de referência, de inspiração. Sócrates e Cantona. Referências dentro e fora de campo que me inspiram assim nesse sentido quase heróico, mas em função da sua posição na sociedade, do seu compromisso, né, com a justiça social, com a democracia e por aí vai. Um jogador que me inspira, né? Logicamente. Iago Pikachu, acho importante também ter esse viés de ídolo, mas concordo com o Henrique, assim. Só que tentando dialogar com a fala do Henrique e do Franco, é difícil a gente fazer essa metáfora que o Franco propôs, associar, né? Acho difícil. Ninguém fica muito bolado quando um cantor troca de gravadora, né? Que absurdo, cara. Você saiu do Universal? Que absurdo. Eu pensando assim, jogando pro Vasco e tal, me vem muito à cabeça o que o Vasco passou recentemente, sei lá, com o Anderson Martins, por exemplo. A torcida lotou o aeroporto, ele chegou, o Eurico prometendo um salário absurdamente caro para o Anderson Martins, e ele não conseguiu pagar, pagou um mês, se eu não me engano. Em poucos meses ele trocou o Vasco pelo São Paulo, assim. Aí, decepção da torcida, e, nossa, trocou o clube e tal. Tem essa relação de expectativa, né? Torcida tá olhando pro campo e quer ver. Futebol, porra, o São Januário tem estátua do Romário ali. Eu acho que o futebol acaba promovendo também esse culto ao individualismo, né? Acho que indiretamente acaba o artilheiro. Isso leva também a ter reflexão. Quando o Paulinho, né, jogador do Vasco, quando foi vendido para o Bayer Leverkusen, jovem ainda, ele, pouco tempo depois, perguntado se ele jogaria no Flamengo. E quando ele falou que não teria problema em jogar no Flamengo, também foi meio que um caos, assim, nas redes sociais do Vasco e tal. Apesar do presidente Vasco corroborar, falar, não, ele é jogador profissional também. Eu acho que também é um viés para a gente refletir, assim, quanto que um trabalhador, né, um profissional, ele tem que exercer a sua profissão ali, cobrar também esse engajamento maior do que um garoto de 18 anos e falar que não, você só pode jogar no Vasco a vida inteira e tal. É mais um problema. Talvez, né, pelo futebol cada vez mais globalizado, aí é difícil ter figuras como Rogério Ceni, Marcos, Ryan Giggs, Totti, Maldini, só elementos para a gente também começar a refletir. Walter, uma observação. Porque na minha primeira resposta eu disse que não citaria nenhum jogador como um grande herói, mas eu estava pensando em jogadores em atividade. Já que foi mencionado aí Sócrates, né, jogadores, alguns falecidos já, inclusive, como é o caso, eu poderia citar um jogador que recentemente se aposentou e que destinou 12 anos da sua carreira ao Botafogo, né, que é o Jefferson, que sem dúvida nenhuma para mim, uma grande, mais do que referência, né, mas sem dúvida nenhuma uma figura a ser idolatrada na história do Botafogo, né? Acho que não seria nenhum exagero colocar, né, o Jefferson entre os grandes ídolos do Botafogo, junto com Garrincha, Nilton Santos, Jairzinho e tantos outros, né? Mas só para pontuar isso. Então, para ser justo, recentemente a gente teve aí a aposentadoria, isso em 2018, se não me falha a memória, em 2018, a aposentadoria do Jefferson, que para mim é uma grande referência, assim, um grande ídolo. Não, eu ia perguntar se o Jefferson, tipo assim, ganhou algum status formalmente dentro do clube, ele é funcionário do clube, enfim. Então, ele não é funcionário do clube, né? Mas existe essa relação, um compromisso, né? Assim, para além de qualquer contrato de trabalho do Jefferson com o Botafogo. Então, assim, porque, de fato, nesse momento, acho que ele tem outros empreendimentos e está bastante preocupado, né, com esses investimentos que ele realizou, mas
num futuro próximo aí, a convite do Botafogo, para ocupar um cargo de gerência no futebol, né? Ou até para internamente trabalhar com os jovens goleiros, né? Acho que seria importante para ele dar essa contribuição, se fosse também da vontade dele, se fosse do interesse dele. Mas as Contribuição do portas estão clube abertas, também, né, assim. cara? O clube Sim. tinha que dar essa contribuição pelo que ele ofereceu durante esses anos, né, cara? Sim, esse foi o Claro. sentido da minha pergunta. Esse foi o sentido da minha pergunta, Rafa. Aham. Hoje não tem nada, mas as portas estão mais do que abertas e o clube reconhece a importância dele, né? Assim, Seja uma obrigação, né, do clube fazer isso, mas deveria haver até dos outros clubes, né? O comportamento do Fluminense em relação ao Cavalieri foi mandar ele embora, por rede social. Sim, Um cara que poderia sim. estar no clube até hoje, né? Porque ele era muito querido, era Putz, um trava. exemplo, né, de profissional. Então, fica essa ressalva em relação ao Jefferson também. Espero que ele tenha carreira no Botafogo ou em outro clube, porque ele tem como inspirar muito goleiro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma questão Gente, a isso. Fala aí, Franco. Depois você quer fazer deixa eu uma pergunta pro colocar Walter. um desdobramento da minha primeira pergunta. Por que eu puxei a aeroficação do debate? Porque eu acho que a construção dessa perspectiva de heróis e heroínas caminha lado a lado com a mitificação de figuras, ou seja, de transformar essas figuras de jogadores em mitos. E a gente está vivendo no Brasil atual o perigo exatamente desse processo de mitificação aí. Então, meu ponto é esse, assim, meu ponto é quais são os perigos também que podem existir quando a gente dá esse status, não só agora de herói, mas de mito a determinadas figuras e na relação que a gente passa a estabelecer, desde as figuras e com os clubes que elas representam também. Pois é, por isso que, particularmente, eu rejeito a mitificação de qualquer indivíduo. Eu trabalho, ou prefiro trabalhar com essa categoria da inspiração, da referência. Evidente que o esporte, que envolve paixão pelos nossos clubes, paixão pelo futebol, evidente que outros afetos nos atravessam. E eu, às vezes, me sinto, não sei vocês, com uma certa contradição, assim, de gostar muito de um jogador dentro de campo e aquele sentimento e depois me sentir frustrado pelas posições políticas que o jogador tem. É uma contradição, é uma paixão que vem, mas que depois esfria, considerando outros aspectos. Então, eu não estou querendo ser frio, assim, eu me reconheço atravessado por paixão no futebol, admirando os jogadores pela sua postura dentro de campo, pelo jogo em si, mas quando entra uma leitura mais profunda de sociedade, evidentemente que isso acaba sendo filtrado por outros critérios. Então, no geral, mesmo reconhecendo as paixões, que vêm mesmo, sentimento a gente sente, a gente não escolhe. Só que a gente elabora depois aquilo que a gente sentiu. Então, no geral, a minha posição é não mitificar, ter pessoas como referência, como inspiração, mas jamais colocando num lugar supra-histórico, idealizado. É quase que uma postura na vida, em geral. Agora, Franco, tem uma outra questão que eu queria jogar, porque a fala do Walter mexeu comigo num aspecto, que é o seguinte, e eu queria ouvir vocês se é uma certa romantização da minha parte. Vamos lá. Quando um jogador estabelece uma história muito significativa com uma camisa, com um clube, marca aquele clube, ganha o afeto daquela torcida, certo? Esse é um fator. Se esse jogador tem lá a sua construção de dependência financeira, ele está ganhando muito dinheiro, ele tem propostas de vários clubes, nessa circunstância, eu vou defender uma tese aqui que eu queria ouvir vocês. Eu acho errado. Vou usar o termo errado para ser provocativo e abrir o debate mesmo. Mas eu acho errado esse jogador vestir a camisa do rival. Porque futebol não é só mercado. Futebol não é só profissionalismo. Olha, eu estou considerando que esse jogador tem mercado, que esse jogador pode jogar em outros clubes e vamos lá, ganhando muito dinheiro. Que esse é um outro debate que a gente tem que fazer aqui um dia.
É como o futebol gera dinheiro. O mundo entra em crise, mas futebol continua gerando milhões de euros. Eu tenho várias críticas a essa economia do futebol e suspeitas de que isso envolve muita coisa estranha, inclusive ilícita, porque não entra em crise o mercado do futebol. Mas, enfim, estou considerando que o jogador que virou herói de um clube tem proposta de emprego de outros clubes. Cara, eu acho meio frustrante o cara. A história de Romário, por exemplo. Eu acho que o Romário perde um pouco o brilho da própria história dele. É Vasco, é Flamengo, é Vasco, é Flamengo, é Vasco, é Flamengo. Sabe? Eu acho muito mais bonito quando o jogador, depois que ganhou. Eu ficaria muito triste se Jorge Jesus voltasse para o Brasil e dirigisse o Vasco ou o Fluminense. Entende o que eu quero dizer? É idealização da minha parte, é romantização da minha parte. Eu acho que o romantismo tem que existir. Eu acho que a gente não pode suprimir de forma nenhuma em nome do que parte da estruturação do capitalismo, né, em termos de valores, de símbolos que são defendidos por essa ordem, algo que nos é de foro íntimo, assim, né, não é nem subjetividade, porque essa não seria a palavra, mas eu concordo com você, Henrique. Eu ficaria bastante decepcionado, por exemplo, se um dia, para citar um outro caso recente na história do Botafogo, o Louco Abreu viesse para o Brasil treinar o Flamengo. Entende? Mas por quê? É o cara da cavadinha em 2010, que quebra... Gerou vínculo. Exato, quebra os 3 títulos do Flamengo, né? Que seria o quarto, no caso, se o Botafogo viesse a perder esse título de 2010. Enfim, é um cara que tem o escudo do Botafogo bordado na camisa que ele usa em todos os jogos que ele joga, né? Com a imagem dos filhos e de clubes pelos quais ele passou e se identificou mais. Então, assim, eu não vejo como algo ingênuo, né? Como, acho que talvez a sua preocupação, entre aspas, seja nesse sentido, né? Se esse seu romantismo beira a ingenuidade. Eu acredito que não. Eu também não gostaria de ver um grande ídolo, um grande jogador da história do Botafogo representando as cores de um adversário. Apesar de que eu entendo que esse cara pode ter necessidades maiores, entende? Mas se não, como você muito bem colocou, né? Se não existe, ou então se ele tem uma proposta de um clube que ele tem uma história que é proporcional a uma proposta que um adversário apresenta, ele sair, porque no adversário ele vai ganhar um pouco a mais, eu consideraria uma espécie de traição, sei lá, né? Ou de uma prioridade a algo que eu considero quase beirando de respeito, assim, sabe? É o que o cara construiu ao longo da sua carreira na história de um clube. Mas essa é só uma visão, né? Não sei se exílio e... Exílio é porque, galera, só explicando, né? Porque eu acho que eu não expliquei. Rafael Elísio é meu amigo das antigas, jogava, né? Bola comigo no Gragoatá. Semi-profissionalmente. Pois é, e eu dei essa alcunha a ele, né? De exílio. E no final das contas ele acabou se exilando mesmo no Canadá. Então tá tudo certo. É isso. Ô, Henrique, como Fala aí. torcedor, né, coração de torcedor, eu concordo com você. Porque quando existem fico pensando, quando existem as especulações, fulano vai sair do Fluminense, vai para o Flamengo, ou até para os times do Brasil mesmo, né? Eu fico pensando assim, porra, como é que ele vai ficar com a camisa desse time? Eu não consigo, né, enxergar aquela pessoa, aquele jogador, como com outra camisa. Mas, por outro lado, isso aí eu concordo, né? Concordo plenamente com você nesse sentido. Mas eu também tendo a pensar um pouquinho, até por essa ideia de ídolo que a gente está falando, né? De ídolo como, né, proveniente etimologicamente, né? A palavra vem do grego, acho que é eidolon, alguma coisa do tipo, que é aquela figura idealizada ou uma figura ideal que a gente cria e que vai para o lance da expectativa que a gente tem em relação a elas, entendeu? Por isso que, às vezes, quando um jogador, que você falou, né, do comportamento fora de campo, quando um jogador se comporta de uma maneira que a gente não estava esperando, causa esse sentimento na gente, né? Porque por um momento, né, parece até contraditório, por um momento a gente quer gostar, a gente quer dar continuidade a esse sentimento, né, de gosto, e por outro lado você tem um desgosto tão abrupto e tão repentino que você fica naquele lance, né?
Então, acho que filosoficamente falando mesmo, é a ideia de um ídolo do Fluminense, por exemplo, o Pedro, que saiu do Fluminense, foi para fora e foi para o Flamengo, para o grande rival. O Conca, mais recentemente, foi o campeão, jogou as 38 rodadas. Filosoficamente, assim, acho que essa idolatria é meio que um espelho assim no sentido de a gente olha pro reflexo, mas a gente não está vendo, né? O que a gente está enxergando ali é apenas a projeção, né? Não é a realidade. A gente está enxergando e essa realidade muda. Muda para mim enquanto torcedor, muda para mim enquanto pensando de maneira mais ampla e muda para o Franco, muda para o Henrique, para o Drummond, para o Walter, muda para o Jesus, né? O Jorge Jesus, muda para o Bolsonaro. São maneiras diferentes de enxergar essa projeção, né? da realidade. E aí, o que eu estou querendo falar com isso? Né? Que quando a gente elege um ídolo, a gente busca essas qualidades que a gente considera virtuosas, né? Tanto dentro, obviamente, mas também, e assim, a gente tem orgulho de falar isso, eu tenho orgulho, a gente tem, né? Enquanto grupo, também fora do campo, e talvez até principalmente. Né? Mas a gente não pode esquecer que o cara é um ser humano, né? Ele vai errar, ele vai tomar medidas que, talvez por questões, né, de assessoria ou né, ou empresário, ou qualquer questão que a gente que não está ali, que está no bastidor, não do futebol, mas da vida privada dele, que a gente talvez nunca saiba, né? O nosso julgamento vai ser através daquela projeção que a gente teve, daquela figura idealizada, né, da figura ideal que a gente considera que jamais vestiria o manto, né, a camisa do Flamengo, do Vasco, porque a gente não consegue nem enxergar essa possibilidade. Então, eu tenho essa dúvida ainda. Eu concordo, enquanto torcedor, concordo plenamente com você. Me causa incômodo só de pensar ver um jogador vestir a camisa de um rival. Mas eu acho que eu entendo, sim. Eu acho que faz sentido dentro do que é a trajetória individual do profissional, né? Vocês me permitem ser bem clichê? Tem um livro que eu reli antes do processo seletivo do mestrado que eu acho que foi muito importante, assim, que é O Pequeno Príncipe, né? E num dado momento, a frase eternizada, né, pelo livro é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É claro que a gente tem a nossa expectativa, mas assim, quando o cara pega e beija o escudo do clube e bate no peito e fala que é daquele time, que tem a sua família e seus filhos que torcem para aquele time e tudo mais, ele tem uma responsabilidade. Ali, tudo bem, ele pode falar, mas eu sou um profissional, eu preciso dar o sustento, isso todo mundo sabe. Mas assim, ali, quando ele toma aquela decisão, ele carrega uma responsabilidade. Sabe? Ele está fazendo uma escolha de se colocar para além do profissional como, vou usar uma palavra que a gente usa muito em todo o programa, né? Um militante de uma causa. Né? Então, assim, quer dizer, como é que você pode sustentar uma militância por uma causa e daqui a pouco você dá um discurso que você, sabe, fere diretamente aquela causa que supostamente você defende? É uma reflexão, gostaria de ouvir vocês, assim, Walter. Só uma Gostaria dúvida. de ouvir Walter. Perdão, Walter, vai falar? Valtinho, vai lá que eu quero... Ele quer me ouvir. Vai lá, Valtinho, depois eu quero falar também. Nessas reflexões aí, o exemplo que eu trouxe do Paulinho, eu acho que com jogadores jovens cobrar esse nível de responsabilidade é problemático, né? 18 anos, acabou de sair e tal. Mas, caso ele fizesse carreira inteira na Europa, em outros cantos, eu acho que na volta dele, a minha reflexão seria outra. Parecido com Alex Teixeira, por exemplo. Saiu do Vasco, né? Formado no Vasco, foi lá, fez carreira lá no Shakhtar, está lá na China atualmente. Foi especulado, por exemplo, a volta dele ao Brasil, devido à pandemia e tal, talvez o contrato encerrasse antes, ou poderia ser emprestado. E me bateu isso, assim, tipo, a imprensa cogitando ali, jogando, né? Nada falado por ele, mas cogitando dois caminhos possíveis para ele, Corinthians ou Vasco. Eu falei, porra, já está com 30 anos, né? Já, tal como o Henrique falou, já se estabeleceu ali de maneira financeira, já está estável e, pô, não teria, ele poderia, né, fazer essa referência, tal como vários jogadores fizeram, assim, se for lembrar em Juninho Pernambucano 2011, volta, né, por um salário mínimo pelo Vasco, né, nos primeiros 6 meses, né, depois há um adendo, há um aditivo no contrato e ele vai ganhar por partido R$50 mil, se eu não me engano.
Mas, pô, volta por um salário mínimo e é isso, pô, concluir a história no clube que ele teve uma grande marca. Acho que é essa relação de você acaba criando expectativas, tal como o Henrique colocou lá atrás. Às vezes, por opiniões fora de campo, você se decepciona, tal como o Drummond falou agora. Você acaba criando essa romantização aí, mas não tem uma resposta definida. Acho que isso é próprio do esporte, essa paixão é própria do esporte. Elise falou, você acaba querendo que eles tomem algumas ações, quer se ver espelhado ali no campo, mas problemático. Fala aí. Henrique. Fala aí. Henrique, vou responder essa pergunta de maneira bem objetiva. Se é romântico? Eu acho romântico essa perspectiva. Se é um problema? Não acho que é problema, mas quero aqui botar o fósforo, riscar o fósforo e jogar uma questão aqui que eu acho que é fundamental a gente pensar. Eu tenho receio que nessa lógica da gente responsabilizar os indivíduos por determinadas expectativas que a gente carrega, determinados comportamentos que a gente espera, que a gente não construa num outro espectro quase que aquele sentimento de traição, que eu acho que é um sentimento muito perigoso e reproduz uma cultura de ódio, sabe? Mas isso está atrelado mais a gente, do que a gente também está carregando em relação a essa expectativa. Isso, às vezes, diz mais sobre a gente, enquanto torcedor, do que sobre o indivíduo em si. Indivíduo esse que representa 1%, talvez, de todos os jogadores de futebol que são bem-sucedidos. Cuja trajetória é definida do anonimato a uma fama, ao ostracismo. Em geral, é essa história que ele carrega. Acho complicado a gente querer dizer qual é o comportamento que a gente espera desse sujeito. E a gente sabe que sujeitos são esses, que geralmente chegam ali, sabe? Então, eu fico nessa dúvida, assim, se o discurso de que, se o cara vai para um determinado clube, me fere, se a gente acaba não responsabilizando esse indivíduo que é atravessado por N outras questões para fazer essas escolhas, cara. Né? Pega a carreira do Ronaldinho Gaúcho. Quem administra a carreira do Ronaldinho Gaúcho? É ele? Sabe? Não é, cara. Entendeu? Então, assim, mas ele que vai ficar mal na fita, né? Vamos colocar assim, ele que vai ficar mal na fita por qualquer decisão que ele tome. E ele tomou determinadas decisões que fizeram esse status de ídolo serem manchados, por exemplo, no Grêmio, e por aí vai. Sabe? Então, eu só acho isso, assim. Eu não vejo problema em ser romântico, tá, Henrique? Eu só não deslegitimo, acho que esse é meu ponto. Não, entendi, Franco. Assim, em primeiro lugar, eu concordo que a análise não pode ser feita colocando uma responsabilidade sobre o jogador. Eu acho que eu não coloco nesses termos. Segundo, que nós estamos falando de condições muito, muito, muito específicas. O Walter, por exemplo, colocou um critério que eu achei super interessante. Não estou falando do jogador que acabou de chegar no profissional, sei lá, fez 10 gols por um clube e beijou a camisa. E agora, para sempre, ele só pode jogar nesse clube, vai para a Europa, quando voltar, tem que jogar nesse clube de novo. Vamos lá, tem um bom senso aí. Eu não estou falando disso. Beijou a camisa do clube e já era. Não. Estou falando assim. Construiu uma carreira vinculada a um clube. Gerou uma memória afetiva com esse clube. Não tem demanda financeira. Não tem a necessidade de ir para o clube rival. Não estou dizendo que essa é uma decisão que vai marcar esse jogador para sempre. Não concordo com a lógica da traição. Acho que você está corretíssimo fazendo essa observação. Não estou colocando nesses termos, não. Eu estou colocando assim, será que... E também não estou defendendo, evidentemente, nenhuma regra que discipline isso. Não há regra que possa disciplinar isso. Seria um erro. Porque é isso. O clube, mal ou bem, é uma empresa, o futebol, mal ou bem, é um mercado, os jogadores são profissionais. Então,
não estou defendendo que haja regra para disciplinar isso. Seria uma arbitrariedade violando um direito individual. Eu estou tentando trabalhar aqui com uma categoria de bom senso, poxa. Sabe o que seria? Você acha razoável, né? Seria do ponto de vista do afeto. Do afeto. Cristiano Ronaldo terminar a carreira no Barcelona, Messi terminar a carreira no Real Madrid, Maradona terminar a carreira no River Plate e Zico terminar a carreira no Vasco. Com isso, eu não estou dizendo que eles deveriam ser responsabilizados, culpabilizados, cultura de ódio, vingança, traição. Estou fugindo disso. Mas eu estou assim, poxa, depois que você constrói uma carreira, que você cria um vínculo, que você gera uma memória afetiva, você não tem dependência econômica, você tem proposta de outros clubes. Será que também não é bom injetar um pouquinho de afeto nas relações econômicas do futebol? Entende? É só isso que eu estou dizendo. Não, eu entendi perfeitamente. Só te fazer uma pergunta, e você vai me responder como flamenguista muito honestamente. O seu sentimento em relação ao Pet mudou? Acho que não. Acho que eu fiquei triste na época. Fiquei triste. Na verdade, eu fiquei mais triste, sabe quando, Franco? Aí, sentimento de torcedor, eu era garoto, assim, tinha acho que 12 anos, quando o Romário saiu do Flamengo e foi para o Vasco. Na verdade, o caso do Romário, fica muito evidente a passionalidade disso, porque o Romário, na verdade, é cria do Vasco, né? Então, mas aí eu tô pegando o meu sentimento de garoto e admitindo que eu chorei quando ele se transferiu do Flamengo para o Vasco. Porque, no limite, eu estou defendendo o seguinte, bom senso, considerando que não são empresas, são clubes que envolvem paixões. Por outro lado, a sua colocação eu considero fundamental. O risco do que eu estou dizendo se traduzir num sentimento de posse e de vingança é muito grande. E aí eu aceito a tua provocação e digo, não é por aí. Até porque você colocou muito bem, esse mundo empresarial decide muita coisa pelos jogadores, e tem toda uma lógica viciada aí. Mas eu só estou defendendo um pouquinho de vínculo afetivo quando você ganha o coração de uma torcida, entendeu? Eu acharia um desserviço para o futebol se Messi se transferisse para o Real Madrid e Cristiano Ronaldo para o Barcelona. Deixa o cara ser ídolo de um clube, cara. Não precisa ir para o rival, entendeu? Ô Henrique, só para pontuar também, acho que quando eu falei de traição, eu não estou estabelecendo uma régua moral do que pode e do que não pode, mas assim, tem certas coisas que acho que você tocou num ponto fundamental, assim, tem certas coisas que transcendem um pouco de repente, não é, a aceitação não é o melhor termo, mas assim, uma possibilidade de entendimento maior do porquê da transferência daquele cara para um grande rival. Vou citar um exemplo que nem é do Botafogo, é do Fluminense, e aí o Rafa pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Eu acredito que para ele reconhecer o Fred como um grande ídolo do Fluminense, um grande ídolo tricolor, não é um problema ele ter jogado no Cruzeiro, no Atlético Mineiro. Mas para o torcedor cruzeirense passa a ser um problema quando ele entra no Galo, quando ele é contratado pelo Atlético Mineiro e fala que a família dele toda é atleticana e que ele sempre foi atleticano e que... Então, tipo, peraí, né? Eu acho que ele não comemorava os gols que ele fazia contra o Cruzeiro quando jogava pelo Fluminense. É curioso isso. Pois... então, eu acho que tipo, muito o torcedor é que vai ter que lidar com isso. Pegando o gancho com o que o Franco colocou, assim, então, é uma expectativa do torcedor que é quebrada diante do que ele construiu como, tipo, peraí, eu nunca imaginei que esse cara pudesse fazer ou falar isso, e é um sentimento que esse torcedor vai ter que lidar, né? Mas, assim, o que eu acho que é importante pontuar, assim, as duas partes, a partir do momento que você se relaciona com algo que é tão passional, né, é tão da ordem, assim, de uma das coisas mais importantes da vida de um brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma, o futebol é isso, né? A gente precisa ser realista também. Você está assumindo um nível de responsabilidade. Eu não estou dizendo que a gente tem que condenar, né? A gente está vivendo um momento tão ruim de cultura do cancelamento, né? De um punitivismo exacerbado, e essa pessoa não presta, não vale nada, porque ela deu um mole, um deslize, cometeu uma pequena gafe e tudo mais, mas aquela pessoa tem que ter também algum indício de que ela vacilou, entende? Assim, tem que ter alguma... E quem é que vai dizer isso também, né? Eu acho que
enfim, uma torcida, não, uma torcida de futebol que fala. Então, existe essa decepção. Recentemente, o Jair Ventura, técnico do Botafogo, né, ex-técnico do Botafogo, ele saiu e deixou uma coisa meio mal explicada, assim, que foi a rescisão contratual dele, né? E muitos acreditavam que ele tinha pago a própria rescisão a própria multa, né, da rescisão contratual. Ele foi esclarecer isso há 2 meses atrás, 1 mês e meio, sabe, numa live com um jornalista, meio que setorista do Botafogo. Aí ele falou, eu nunca paguei, quem pagou foi o próprio Santos. Sabe? Então, tipo assim, ele demorou tanto a se pronunciar, tanto falar sobre... E deu tantos moles, assim, em coletivas anteriores, que a galera criou essa visão de que o cara não presta, assim. E foi, sem dúvida nenhuma, o maior técnico que passou pelo Botafogo nos últimos anos, né? Levou o Botafogo a Libertadores, semifinal da Copa do Brasil, disputando o Campeonato Brasileiro, tudo mais. Isso não pode ser descartado, né? Colocou o Botafogo na Libertadores depois de subir da Série B, sabe? Então, tipo... Não é uma decepção ele estar treinando amanhã ou depois o Flamengo, ou o Vasco, ou o Fluminense. Não é. Para mim, não é. Entende? Mas para outros torcedores, assim, é inaceitável a volta dele para o Botafogo. Eu já entendo ele como um cara muito mais profissional do que outros grandes ídolos. Mais ou menos por aí, assim. O nível de responsabilidade também é do outro, assim. Claro, a gente também tem que se responsabilizar pelas expectativas que cria em relação ao outro. Mas É verdade. é responsabilidade compartilhada, sabe? É entender mais ou menos isso. É engraçado, o debate não é tão simples, né? É muito interessante ouvir todo mundo, porque vai complexificando mesmo o raciocínio, e isso não é ruim, não. As falas estão me fazendo pensar também sobre o meu posicionamento inicial, mas realmente é muito boa essa sua fala final, e a gente também tem que se responsabilizar pela expectativa que a gente cria com relação ao outro, e acho que juntando a sua fala aí com a fala do Franco, a gente registrar aqui pedagogicamente como lateral esquerda, que a gente rejeita toda a lógica de posse, toda a lógica de vingança, toda a lógica punitivista, de um cancelamento. Nosso debate parte desse pressuposto. Então, mas é um baita debate esse mesmo. Fala aí, Walter. Não, só refletir. Rogério Ceni, né? Fez carreira no São Paulo, direto, foi o primeiro clube a treinar e foi rapidamente, teve sua carreira como treinador do São Paulo rapidamente findada, garantiu tanto sucesso no Fortaleza nessas 2 passagens. Se ele recebesse um convite para treinar Palmeiras, para treinar o Corinthians, Ai, Deus. Esse nível de expectativa, será que ele tem que já em outro cargo, já vai ser técnico já há alguns anos? É interessante pensar assim, tipo, ele tem que ter essa eterna gratidão, mesmo quando o clube não o valorizou nessa função que ele está exercendo agora. E a gente entra em outra questão, que aí é uma discordância que eu vou ter em relação ao que falou o Drummond, que o Drummond fala que beijar o escudo é para além, né, do profissional. E no caso do Rogério Ceni, como foi o caso do Fred quando foi para o Atlético, o jogador, o treinador também pode fazer o beijar o escudo ou outra, né, forma de manifestação como opção alegórica mesmo, né, de construção de uma identidade enquanto atleticano, enquanto tricolor, enquanto flamenguista, até para evitar essas críticas prévias. Imagina um treinador que no Brasil já tem uma carreira não muito prolongada no mesmo clube. Se ele fosse, nesse caso, para o Palmeiras, o que ele já, né, como que ele se defenderia dessas críticas que viriam, né, anteriormente, até mesmo ao início do trabalho e ao início dos resultados, né? Se a gente, né, teria que esperar ele terminar uma sessão de treinamentos, né, de 1 mês ou 2 meses para aplicar um estilo de jogo, ou não, né, se seria muito mais apressado, muito mais a crítica seria muito mais ferrenha pelo fato dele ser identificado com o rival. E como seria o comportamento, né, num jogo Palmeiras e São Paulo, se o Palmeiras perdesse? Se isso seria usado como uma crítica ao treinador que não entra em campo e erra o pênalti, entendeu? E o Franco tá sem áudio. Franco, seu microfone está mutado, Franco. Eu ia falar Chegamos a 40 minutos de programa, hein, cara?
É o momento galo, eu não sei o que foi isso. Eu não entendi. Glu, 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 Aquele rádiozinho da Rádio Globo. Nossa, tá foi isso, idêntico. Porra, tá idêntico. Porra. Parece Nada a aqueles ver. dois Eu peixes não sei como é que, eu não do sei como é que canal eu não 2, entendi. esqueci o nome, cara. Era tão óbvio, né? Era tão... Era tão óbvio. Eu não sei como é que eu não entendi. Gente, olha, desculpa, Franco, perdão. Então, Não captei a vossa mensagem. só para dizer isso, chegamos já, estamos na reta final aí do programa, hein? Vai, Val. Esse efeito sonoro era para isso? Era. Tá. Incrivelmente era. Tá, então, gente. Então, Elísio, o Paulo Autuori, por exemplo, ele é vascaíno. Ele já falou isso várias vezes. E é técnico do Botafogo. E a carreira dele, quer dizer, começa no Brasil com o Botafogo, ele é campeão brasileiro em 95, mas a carreira dele é marcada no São Paulo. E ele volta para o Botafogo no momento de maior crise do Botafogo, de transição para uma SA, possível SA aí, né? Para assumir um cargo que ninguém queria assumir, na real. De técnico do Botafogo, que é um time falido financeiramente. A verdade é essa. O único herói do futebol fluminense, do futebol carioca, tem o título no nome, Super Ezio. É o único super-herói, tirando o herói Pessoal, Merlin, né, do... Deixa eu fazer uma última questão aqui, que eu não sei nem se a gente vai conseguir trabalhar no programa de hoje, mas vai ficar aqui como ponto. Com tanta gente que diz que futebol e política não se misturam, que defende essa lógica, e que carregam também esse sentimento que a gente está problematizando aqui de construção da idolatria a determinadas figuras, de mitificação de determinadas figuras, não há uma certa tentativa de rejeição do que diz respeito a essa vida externa dessas figuras e pensar apenas as figuras dos jogadores dentro de campo, exclusivo ao campo, do tipo seguinte, cara, os jogadores eles representam a contradição também na sociedade brasileira. Eles representam muito, sabe? É o jogador que faz o gol dentro das 4 linhas e espanca a mulher em casa. É o jogador que faz o gol nas 4 linhas e não paga a pensão dos filhos. É o jogador que faz o gol nas 4 linhas e sonega impostos, sabe? E o quanto que os torcedores também se reconhecem disso, entende? Dentro desse lugar de contradição. E que é um lugar que é difícil da gente admitir, sabe? Então, minha pergunta seria o quanto que a tentativa de tornar o debate sobre o futebol apolítico tem a ver com a própria construção dessa imagem. Entenderam a minha pergunta? Tem relação? Tem sentido? Pô, para mim isso aí é um programa inteiro. Total. É um desafio muito grande de, responder essa pergunta com uma palavra. Acho que é um desafio para um programa próximo. Mas só para eu entender, Franco, tipo assim, essa coisa de tratar o futebol como algo apolítico seria uma forma até de bloquear a reflexão sobre essas contradições, não ter que lidar com isso. Exato. Que são nossas, mais do que contradições dos nossos jogadores, dos grandes ídolos do clube, né, dos atuais jogadores, são contradições nossas, né? Até que ponto a gente não se espelha também na defesa de um futebol mais apolítico, porque também a gente não quer reconhecer as nossas próprias contradições, né? Acho super interessante. Acho super interessante. Mas para mim, na minha visão, um programa inteiro para isso. E aí eu preciso de mais uma dessa aqui, ó. Foi mal, pessoal. Pensei nisso agora. O nosso público que está acompanhando a gente, foi mal, surgiu aqui, porque o programa é feito dessa forma, é na troca, a gente vai pensando junto, vai construindo junto. Tá? É bom que dá o gostinho, né, Franco? Já dá o gostinho para os próximos capítulos. Né? Só fazer, então, um salve final. Franco, eu fiz analogia aqui e a gente brinca, mas a gente fala de coisa séria. A gente brinca com respeito, a gente fala de coisa, traz debates interessantes usando o futebol, né? E eu fiz analogia usando o espelho, né? A projeção do reflexo, mas além do reflexo, a gente aqui traz reflexão. Então fica o... Uou! É isso. Pessoal, com essa fala final aqui do Elísio, encerramos o programa de hoje, tá? Peço que vocês que nos acompanham aí, curta esse vídeo, aperta aí o sininho para receber as notificações futuras,
compartilhe nosso conteúdo e, por favor, deixe seu comentário o que você pensa sobre essa relação dos ídolos do futebol. A gente vai ter com o maior prazer. Moral inglês, amassou o pessoal. Liverpool, amassou o Manchester City. Quem se importa? Eu fiquei triste. Eu fiquei triste que PVC trocou ESPN por Fox Sports. Não se faz Que isso. isso? Mentira! Que isso?